E aí, gente, tudo bem? Eu voltei com um assunto muito legal para que a gente possa aprender a produzir textos interessantes, né? Vamos trabalhar hoje produção e interpretação de texto a partir do gênero textual notícias. E esse conteúdo maravilhoso está dentro das habilidades da BNCC. E aí eu trago a habilidade 04 de língua portuguesa de número 16, que busca trabalhar, né, gente, produzir notícias sobre fatos ocorridos no universo escolar, de forma atualizada. Já a habilidade da educação, do ensino fundamental 35, de língua portuguesa 17, vai trabalhar selecionar com o apoio dos professores, no caso meu, vocês vão aprender junto comigo, os fenômenos sociais e naturais que acontecem no nosso cotidiano. E a habilidade do ensino fundamental 35 de língua portuguesa 09 vai trabalhar a organização desse texto, que é o gênero textual notícia, de como produzir uma notícia, de como escrever uma notícia com qualidade, estruturada, né, com coerência, e a partir vamos aprender também a organizar seus parágrafos, né, que está dentro dessa habilidade 09, tá certo? Então vem comigo, galerinha, e vamos juntos aprender a construir uma notícia real, bem elaborada e que chame a atenção dos leitores, né? Das pessoas que vão ler esta leitura, que vão ler este texto para serem bem informados. E aí eu trago para vocês primeiro uma pergunta, né? Vocês sabem o que é notícia? Tô ouvindo. Muito bem. É um texto que quem produz são os jornalistas. É um texto jornalístico. Tem um cunho, né, informativo que tende a tratar, gente, os fatos de forma imparcial. E aí, o que é isso de forma imparcial? Eu preciso construir um texto jornalístico notícia sem colocar a minha visão, meu pensamento, a minha ideia, aquilo que eu acredito, ou que alguém acredita, ou que outras pessoas acreditam. É preciso que esta informação, que este texto jornalístico, a notícia, ele seja para informar, ele seja para esclarecer, mas que não tenha interesse nem de ninguém, de A, de B, ou seja, de nenhuma pessoa, certo? Então eu chamo vocês agora para que a gente possa fazer uma reflexão. Reflitam comigo sobre: já imaginou se a história da Chapeuzinho Vermelho fosse verdadeira? Como será que esta notícia seria contada na imprensa do Brasil? Então eu peguei a ideia, né, da história da Chapeuzinho Vermelha ser verdadeira e trouxe para alguns jornais, para alguns jornalistas, alguns programas informativos de notícias para ver como é que seria. No Jornal Nacional, William Bonner, né, o jornalista famoso aí da Rede Globo, ele iria dizer desta forma: boa noite. Uma menina quase chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem. Patrícia é poeta, mas a atuação de um lenhador evitou a tragédia. Veja que seria mais uma forma culta, interessante de informar, né? Aí eu trago para vocês como seria noticiada essa história da Chapeuzinho Vermelho no programa Encontro com Fátima Bernardes. Que gracinha! Gente, vocês não vão acreditar, mas essa menina linda foi retirada viva da barriga de um lobo, não é mesmo? Aí você veja que já tem mais ou menos um grau de fantasia nesta notícia, né? Um sentimento, uma delicadeza. E aí eu trago, se fosse noticiado num programa Super Pop da Luciana Gimenez. Gente, eu tô aqui com a mulher do lenhador e ela diz que ele é alcoólatra, agressivo e que não paga pensão aos filhos,
há mais de um ano. Abafa o caso. Seria desse jeito, bastante esbravejadora, crítica e de como se fosse uma notícia de fofoca, né? Ela teve algumas informações. Vamos lá, se fosse no Cidade Alerta com Marco Rezende, ele diria assim: onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? Cadê as autoridades? A menina ia para casa da vovozinha a pé. Não tem transporte público. Não tem transporte público. E foi devorada viva. Um lobo safado. Põe na tela, Percival, porque eu falo mesmo. Não tenho medo de lobo, não tenho medo de lobo, não. Seria assim, né? E aí, se fosse na Discovery Channel, como é que seria? Vamos determinar se é possível uma pessoa ser engolida viva e sobreviver. Então, ele iria instigar uma investigação, né? Eles iriam determinar que existisse uma investigação para saber sobre o fato ocorrido. Agora, se fosse no Globo Repórter, tara, fetiche, violência. O que leva alguém a comer na mesma noite uma idosa e uma adolescente. O Globo Repórter conversou com psicólogos, antropólogos e com amigos e parentes do lobo, em busca da resposta. E uma revelação: casos semelhantes acontecem dentro dos próprios lares das vítimas, que silenciam por medo. Hoje, no Globo Repórter, você percebe que a notícia ela pode ser dada de diferentes formas, de diferentes maneiras. Ela pode apresentar uma notícia informativa direta com caráter técnico-científico. Ela pode apresentar uma notícia emocional com sentimentos, né? Ela pode ser dada como uma notícia fofoqueira, sem embasamento, apenas por conversas que foram escutadas, tá? Mas ela não pode ter uma ideia de defesa, de pensamento único. A notícia ela deve ser passada para que seja esclarecedora, ok? E aí, gente, diante dessa reflexão que a gente fez, se a notícia, se a história do Chapeuzinho Vermelho é verdadeira ou não, eu trago aqui as características do gênero textual notícia, tá? Primeira coisa que a notícia deve ser, ela tem que ser curta, porque se ela for longa, as pessoas, os leitores não vão terminar de ler. Então, quanto mais curta, mais precisa, mais clara, melhor, porque vai atingir o objetivo de toda a população de ler essa notícia, tá? Ela deve relatar fatos verdadeiros e fatos recentes, algo que está acontecendo no momento, como, por exemplo, agora nós estamos vivenciando a pandemia da Covid-19. Né? Então, as notícias precisam ser claras, objetivas, verdadeiras, recentes, tá? E objetivas. Ela deve apresentar nível de linguagem corrente, nem muito erudita, ou seja, clássica demais, nem cheia de vícios, porque aí pode contrapor as regiões por onde ela vai circular, as identidades culturais. Precisa ser de forma clara e objetiva, como eu já falei aqui. Ela deve ser, de novo, objetiva e impessoal, ou seja, ela deve ser narrada sempre na terceira pessoa, tá? Ela não deve ter sem valorizações, sem adjetivos e sem opinião pessoal do escritor. Então, a partir do momento que nós vamos escrever uma notícia, não precisa ter nossa opinião. A notícia precisa ser clara e objetiva com os fatos, com os dados ocorridos e acontecidos de fato, ok? E aí, gente, eu trago a estrutura de uma notícia. Vamos aprender, meninas e meninas, como escrever um texto de gênero textual notícia, para que nós possamos realmente construir algo com coesão, com coerência, com escrita clara, né? Então, toda notícia precisa ter o quê? Título ou manchete, que tem como objetivo, gente, chamar a atenção do leitor para a notícia.
Veja que a notícia ela precisa ter algo que destaque, né, a atenção, que chame a atenção de quem for ler, tá? Eu trago o subtítulo também, ela precisa ter esse subtítulo, que complementa o título com mais alguma informação importante e ou informativa, né? Que seja chamativa para os interesses de quem for ler. Ela precisa ter lead, que em inglês se chama lead, que em inglês se chama lead, gente, né? É o primeiro parágrafo da notícia. Aí é o lead. Esse primeiro parágrafo da notícia, ele vai responder para os leitores quem, o que, onde e quando, que a gente vai entender já já, passo a passo, dessa construção da notícia, tá? E ela tem o corpo do texto. Esse corpo do texto é o desenvolvimento da notícia, que traz mais informações sobre o ocorrido. Geralmente respondendo as perguntas como, por quê, para quê, e apresentando as consequências. Então, no corpo do texto é desenvolvido todo o processo do acontecimento, né? Como se deu aquele acontecimento para chegar a virar notícia. Qual a área daquele acontecimento? Qual a área daquela notícia? Ok? E aí, gente, eu trago para vocês aqui esta aqui, ó, para a gente entender. Veja que legal. Eu trouxe uma notícia para vocês. Olha essa notícia. Meninos, deixa eu marcar aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar a canetinha aqui. Ó, aqui, ó. Meninos da escola do Cerrado aprenderam com a natureza. Eu tenho aí um título que é uma manchete chamando a atenção dos leitores, né? E aí eu trago aqui no quadro ao lado a explicação. Dentro dessa notícia, o que meninos da escola do Cerrado aprenderam com a natureza? Aí vem o título, a manchete. Quem, né? Quem aprenderam com a natureza? Meninos, que é os alunos e as alunas. E como? Com a natureza, através do processo de envolvimento do ambiente natural. Quando? Aí é a data da notícia que vem aqui, ó. Tá aqui a data da notícia, tá? 3 de dezembro de 2005. Onde? Cerrado, em Buarque. Está no texto. Onde foi que aconteceu? Por quê? Porque desejaram aprender coisas novas e interessantes. E por isso, viver e aprender com experiências novas. Esta é uma estrutura da notícia que nós estamos vendo. Aí eu trago agora a notícia para a gente entender onde é que está o título, o antitítulo, o lead, o corpo do texto da notícia, né? Vamos entender agora? Então, aqui primeiro eu trago o antitítulo. Vocês estão vendo aí? O antitítulo é aquela informação que vem antes do título. Antes da gente escrever, vem uma informação antes do título. Depois vem o título, que é para chamar a atenção dos leitores, tá? Para despertar o interesse das pessoas de lerem sobre a notícia. Depois do título vem o subtítulo, onde vai ter algumas informações a mais referentes à notícia. Depois do subtítulo vem o lead, que é, no lead eu vou encontrar no primeiro parágrafo. O lead é o primeiro parágrafo. Quem, ou seja, sobre quem foi escrita essa notícia, sobre o que essa notícia fala, onde aconteceu essa notícia e quando aconteceu essa notícia. Porque além de eu ter aqui a data do jornal, gente, eu vou encontrar aqui no primeiro parágrafo, né? E, por final, eu tenho o corpo da notícia. Esse corpo conta como, por que aconteceu. Como aconteceu e por que aconteceu esta notícia, tá? Então, a notícia, ela circula em vários meios. Ela veicula por vários meios de comunicação. Vamos ver agora que meios de comunicação é esse, tá? São jornais, revistas, rádios, eletrônicos, televisivos, sites, carros de som, redes sociais como WhatsApp, Instagram e Facebook. Está aí a nossa aula sobre o gênero textual notícia, né?
para aí aprendermos a trabalhar a construção de uma notícia real, verdadeira, imparcial, organizada com antitítulo, título, subtítulo, o lead e o corpo da notícia, distribuindo, gente, em vários parágrafos, porque quem vai dizer a quantidade do parágrafo é você. Porém, lembrando que a notícia ela precisa ser curta. Agora, construam um texto de notícia diante de tudo que você aprendeu. Escrevam a notícia sobre um acontecimento real, né? E do momento, tá certo, gente? Abraço!